E vamos lá conferir a segunda edição do Absolute Batman, o novo Homem-Morcego. Aqui então temos a revelação do Batmóvel, tal qual foi discutido em revelações anteriores na New York Comic Con, mas temos outras coisas importantes desse Batman aqui. Algo do passado, algo do presente, algumas coisas que eu quero discutir com vocês aqui. Absolute Batman número 2 conta com o roteiro de Scott Snyder, desenho Nick Dragotta, cores por Frank Martin, letras Clayton Collas, a editora assistente é a Sabrina Futch e o editor é o Chris Conroy. Reforçando que quem mandou essa edição para mim foi a Comics Signature, uma loja brasileira especializada em quadrinhos importados, a single issues, tem encadernados e assim por diante. Então caso você queira comprar também o Absolute Batman, quer fazer sua coleção de quadrinhos importados, dá uma olhadinha na loja lá, tem Absolute Batman nas suas impressões, tem edição número 2, tem várias capas variantes e assim por diante, e tem muitas outras coisas, DC, Marvel, Image e assim vai indo. Então entra lá na loja, aqui no campo de descrição do vídeo, vou deixar o link e você pode usar o cupom Caverna Morcego tudo junto que você consegue mais 5% de desconto. Geralmente essas edições, especialmente na pré-venda, elas estão com desconto já, aí você consegue adicionar mais 5%. De desconto, show de bola, e vou aproveitar e agradecer a loja pelo envio de mais uma edição. Bora fazer o resumo aqui com spoilers, sempre lembrando, quando tiver a oportunidade, leia o quadrinho, é importante você ler, porque o resumo aqui é superficial, só para dar o contexto pra gente fazer a resenha, show de bola? Bora! A história começa com um pequeno Bruce gritando pelo seu pai do outro lado da porta, enquanto ele se vê preso no local onde ficavam os morcegos no zoológico de Gotham. Os morcegos, percebendo a presença do garoto, resolvem atacá-lo, com o bando todo cobrindo ele. No presente, voltamos aos relatos de Alfred observando Batman combatendo os Party Animals. Com o passar das semanas, os criminosos escalaram o nível de violência, objetivando confrontar e derrotar o Homem-Morcego. O protagonista não conseguia estar em todos os locais de ataque, mas sabia quais eram os maiores centros de ataque dos Party Animals. Alfred tentava ajudar o Batman dando mais proteção de vigilância, pois isso faria com que o Homem-Morcego ficasse mais disruptivo e os Psiones aumentariam o ataque, dando o material suficiente que o Alfred precisava para cair fora de Gotham. Pennyworth lembra dos seus antigos líderes, de como eles ensinavam que em determinado momento era necessário recuar e regrupar, coisa que esse Batman deveria fazer, visto o grande número de criminosos que ele começava a enfrentar. Mas mesmo assim ele ainda tinha um plano e uma estratégia para vencê-los. Ele sabia muito sobre o terreno onde lutava, usava como vantagem para acabar com a gangue. Após os ataques, Batman se retira para os seus esconderijos, múltiplos locais, suas cavernas. Alfred ligou todos os locais onde o Batman tinha sua Batcaverna, e fazendo um alinhamento de todas elas por Gotham, ele descobre então que elas formavam um grande morcego pela cidade. De dia, Bruce voltava aos seus trabalhos na cidade. Existia um rumor que ele havia se encontrado com a gangue do Capuz Vermelho, um grupo de resistência, mas o fato é que o rapaz era solitário, inclusive estava evitando sua mãe. A única coisa que quebrava a sua rotina era o momento que ele se dirigia a Blackgate, a prisão, onde encontrava o assassino de seu pai, Joseph Chill. O que eles conversavam, não sabia, mas Alfred admirava isso. Os líderes do agente pedem para que as proteções ao Batman sejam baixadas. Alfred pensa em protestar, destacando em seus pensamentos que o Homem-Morcego tinha sido uma grande ajuda até então, mas ele somente resolve seguir as ordens. Isso acaba sendo a brecha para que os Party Animals consigam encontrar um dos esconderijos do Batman, mas, para a surpresa de todos, o local começa a explodir. Batman havia planejado aquilo. Ele estava sempre um passo à frente. Era o Batman AF. Os telejornais discutiam a ameaça da gangue, destacando a omissão do prefeito Gordon e a nova iniciativa do antigo prefeito Hill de começar uma nova campanha de eleição na cidade, mesmo com o seu passado de corrupção. Gordon estava no hospital discutindo sobre as ações então dos Party Animals, bem como as ações do próprio Batman. Discussão essa feita com Bullock e com sua filha Bárbara. O policial Bullock ressaltava que precisava pegar o Batman, pois a escalada de violência das gangues se dava muito por causa da existência do Batman em Gotham. A conversa é interrompida por Martha, que havia chegado para trocar algumas palavras com o prefeito. Os dois lembram sobre o passado, quando Thomas ainda estava vivo, bem como no dia que a tragédia de sua morte aconteceu, como Gordon encontrou o pequeno Bruce coberto de morcegos, e o seu grito afastou todos eles, um grito inesquecível. Gordon pergunta como estava o garoto, mas Martha não sabia dizer. Antes daquele dia, Bruce era um garoto falante que pontuava tudo sobre o seu dia. Após a morte de seu pai, ele se retraiu, não conversava com a sua mãe, não interagia mais com seus amigos, se isolava com tristeza em seu quarto. Longe dali, Bruce se reúne com seus amigos de infância para jogar um pôquer. No local estavam Harvey, Oz, Edward e Wayland. Todos reunidos, menos Selina. Wayland tinha tido uma última notícia dela quando estava no Cairo. Bruce mostra aos seus amigos algo que ele havia encontrado na prefeitura, uma das máscaras dos Party Animals, item esse que possuía uma forte tecnologia. Edward pontua que um dos chips mostrava a localização dos alvos da gangue. A gangue estava invadindo vários territórios.
Bruce pergunta a cada um dos seus amigos se eles estavam sabendo de alguma coisa, com somente o Harvey dando algum tipo de resposta. Não parecia que a gangue estava querendo causar problemas na cidade com fins de poder ou de dominação, mas se existia alguma intenção seria por fins políticos, mais especificamente com o objetivo envolvendo dinheiro. Os rumores destacam que a campanha do prefeito Hill estava conseguindo um forte financiador, alguém que eles se referiam como o Baú de Ouro. Em um dos prédios da campanha de Hill, Batman começa a investigar o que pode estar acontecendo. Um nome surge nos computadores locais. O Baú de Ouro tinha o nome de Arkham. Antes que ele pudesse investigar mais, ele é interrompido pelo Roman Sionis em várias telas. Batman estava cercado pela polícia e Roman estava pronto para tirar um míssil no Homem-Morcego. O protagonista consegue escapar do local e encontra Alfred. O agente estava lá para ajudar e para conversar. Mas antes que eles pudessem fazer isso, eles precisavam fugir da polícia. Alfred ressalta que ele estava com seu carro escondido perto dali e pergunta se o Batman também tinha um carro, sendo que ele responde que os dois estavam dentro do carro dele, revelando assim um gigante caminhão de mineração, destruindo todos os carros da polícia à sua frente. Em um flashback, vemos o pequeno Bruce triste, mas sendo visitado pela Selina, chamando ele para sair com ela. Continuamos vendo então aqui o Alfred sendo um narrador e contando toda a perspectiva do que é conhecer este Batman, ver os detalhes do que é o Bruce Wayne, do que ele faz, do que ele não faz, de tudo que ele consegue passar, todos os obstáculos que ele consegue ultrapassar enfrentando os Party Animals. A edição até discute aqui muito a influência do próprio Batman envolvendo esses personagens, de como talvez ele causa uma influência ruim para essa galera, que as ações dele, de certa maneira, acabam exacerbando a violência do grupo do Máscara Negra. Cada vez mais eles vão escalando a violência para tentar deter esse novo cara, esse Batman, e isso vai prejudicando as pessoas que vivem na cidade. Essa discussão é forte ali envolvendo a polícia não gosta de tudo do Batman, especialmente o Bullock. Você vê o próprio Alfred trazendo um pouco disso, mas ainda assim o Alfred sabe que o Batman tem algumas intenções benéficas para Gotham. Tanto é que você vê o Alfred ajudando o Batman, por mais que na verdade aqui o agente ele tenha as segundas intenções, ele quer reunir dados para cair fora de Gotham City logo, mas você sente que ele está se compadecendo do que são as atitudes do vigilantismo desse Homem-Morcego. Eu achei interessante que a sinopse, mesmo tempo a capa aqui, colocam o Alfred contra o Batman. Você tem lá, né, Alfred versus Batman. No entanto, você não vê isso aqui, você viu isso na primeira edição. Aqui você vê o Alfred indo até o Batman para tentar ajudá-lo a até mesmo conseguir confrontar o que são esses maníacos que têm perambulado por Gotham City. Então, de certa maneira, foi um clickbait da DC envolvendo esse trabalho. Em relação aos confrontos do Batman com os Party Animals, vale a pena ressaltar aqui dois momentos que eu achei interessante. Primeiro, todo o enfrentamento do Homem-Morcego no aquário ali, como o Batman usa então os espinhos da sua armadura, da sua roupa ali, uma coisa que a gente não tinha visto anteriormente, se eu não estou enganado. Se viu, foi rapidamente. Agora você tem um pouco mais dele usando então as suas perícias, ou melhor, o seu maquinário ali da sua roupa. Eu gostei muito de como ele vai lutando com esses personagens, com esses inimigos. Mas tem outro ponto importante no texto mesmo, que é quando então o Batman acaba deixando ali a sua caverna, na verdade, que é o arranha-céu do prédio lá em construção, como uma espécie de armadilha para pegar a gangue. E aí o texto acaba se referindo como um Batman mais avançado, né? Coloca o Batman AF, que é basicamente o nickname, o apelido que o Scott Snyder deu para esse Batman. Em um primeiro momento ele quis apelidar o Homem-Morcego, essa iniciativa aí do Absolute, como Batman Advanced Force, Batman avançado na tradução literal aqui. Só que na verdade significa também Batman as f***, que é uma gíria para falar que algo é muito bom. Na tradução aqui adaptada para o Brasil seria isso é bom para baralho, não falando a palavra diretamente aqui, né? Pô, esse negócio é bom para baralho, hein? Eu acredito que na adaptação aqui a gente poderia colocar como Batman f***, uma coisa nesse sentido. Eu acho que caminharia muito para esse aspecto. É claro que a DC no passado não permitiu o Scott Snyder usar, né, essa terminologia aí, mas de qualquer maneira o Snyder falou que para sempre no seu consciente esse Batman é o Batman AF, e ele fez questão de deixar claro isso no seu texto. Agora o ponto mais importante dessa edição aqui é a gente ver a transição do Bruce para Batman. Começa já com aquele momento fatídico onde o Bruce perde seu pai e ele acaba sendo coberto pelos morcegos. Os morcegos com raiva, não necessariamente a doença, mas eles ali com um semblante de raiva cobrindo o garoto e deixando ele ali realmente assustado. Quando você vê ali a Martha ou mesmo o Gordon falando sobre como eles encontraram o Bruce, você vê o garoto gritando, se libertando dos morcegos, como se ele tivesse tornado um morcego. E aí que você vê então o garoto deixando de ser aquilo que ele era, deixando de ser o Bruce para se tornar
o Batman, um garoto sissudo que não consegue conversar com ninguém, é uma pessoa mais fechada, e você vê que quando ele cresce ele continua fechado, a própria mãe dele ressalta isso, que ele não conversa tanto com a sua mãe. Então é interessante você ver como seria a vida do Batman se a mãe dele tivesse sobrevivido, porque mesmo assim o garoto ainda tem traumas, perder o pai da maneira como perdeu não é uma coisa fácil, ele não sabe lidar com tudo isso. Então ter a mãe não significa que ele vai ser um cara um pouco mais tranquilo. Ainda assim temos aqui coisas a se discutir no psicológico do personagem. Eu achei um tanto quanto bizarro o fato que o Bruce visita semanalmente praticamente aí o Joseph Chill, o Joey Chill, o assassino do pai dele. A gente quer saber o porquê ele visita, o que ele fala, que é uma coisa que é deixado em aberto, mas ao mesmo tempo você todo dia confrontar, todo dia não, na verdade, né? Mas de uma maneira corriqueira você está lá indo na prisão e visitar o cara ali que acabou causando trauma para você, realmente é uma coisa, nossa, assustadora, hein? É uma coisa de uma pessoa que realmente não está bem. E o Batman sempre é isso, né? É uma pessoa que não está bem. E outro ponto importante nesse momento aí dessa página, que mostra então Bruce indo para Blackgate, é a citação do Alfred que existe uma gangue do Capuz Vermelho. O Scott Snyder já trabalhou esse lance da gangue do Capuz Vermelho lá em Batman no Zero. Foi daí que surgiu o Coringa. Recentemente o Chip Zdarsky na Terra Zero explorou muito mais esse lance da gangue. E aqui talvez o lance é você fazer a inversão. Talvez não. O objetivo maior do universo absoluto é fazer a inversão. E a gente pode ter então o Batman fazendo parte ou se relacionando diretamente com essa gangue do Capuz Vermelho. E aqui talvez a gente possa ver, na verdade, os amigos do Batman, o Crocodilo, o Edward, Harvey, Ozzy, etc., fazendo parte ou sendo a gangue do Capuz Vermelho. Se a gangue do Capuz Vermelho eram os inimigos do Homem-Morcego, onde surge o Coringa, você não tem o Coringa fazendo parte dessa gangue, você tem o Batman com a sua própria gangue, então, enfrentando os males de Gotham City. Eu senti ali com aquelas conversas da galerinha do Batman ali, né, que são seus inimigos em outro universo, mas eu senti ali que eles meio que sabem o que o Bruce faz, que realmente ele pode ser o Batman. Por mais que o texto não diga diretamente isso, eu senti que o grupo ali sabe as ações do Bruce Wayne. Talvez o Bruce se relacione diretamente com o Crocodilo, com a galerinha toda ali, porque foi com a ajuda deles que ele conseguiu formatar o que é então a existência desse Homem-Morcego. Quem sabe é isso. Eles têm essa gangue do Capuz Vermelho, até porque eles falam que o Oz ali, ele tem o território dele ali tendo ações não muito bonitinhas, né? Ações que realmente podem ser ações criminosas. O próprio Harvey dá uma cutucada ali. O Harvey, ele trabalha ali na promotoria pública de Gotham City, então ele tem os seus esquemas também, não necessariamente criminosos, mas enfim, ele também está de certa maneira infiltrado na prefeitura, então quem sabe toda essa galera aí acaba tocando Gotham City e protegendo ela de alguma maneira. Eu vou chutar isso aqui, né? Não sei se eventualmente foi confirmado ou não, mas eu penso dessa maneira. Eu achei até interessante a aparição da carta do Coringa, e o Whedon falando, acredito que foi o Whedon, destacando que coringas não são permitidos, trazendo essa inversão do fato de que o vilão, do que envolve o Absolute Batman, aí, não tem relação com essa gangue agora. Quem tem relação diretamente é o próprio Batman. Falta trabalhar um pouco da Selina, mas conforme a gente viu o final da edição, eles estão deixando isso para fazer uma terceira edição, mostrar um pouco mais da personagem, ou quem sabe num próximo arco de história você ter a relação um pouco mais forte com essa personagem. Então veremos aí o futuro que envolve essa gangue, ou se isso realmente vai se confirmar. Agora, você vê no desenvolvimento desse quadrinho aqui que os Party Animals, comandado pelo Máscara Negra, podem ensinar, na verdade, a mando de uma figura maior. Possivelmente o Coringa que a gente viu no final da primeira edição. Quem sabe ele é, na verdade assim, é meio que já garantido, né? Que ele é o cara que está financiando a campanha do prefeito Hill para voltar à prefeitura de Gotham City. Ele é o cara que tem o baú dourado, o baú de ouro. E tem essa relação com o fato do nome Arkham. Será que não existe um asilo Arkham nesse universo? Talvez não. Quem sabe possa aí ter mais revelações. O nome Arkham pode ser uma coisa muito importante relacionado ao Coringa também. Olha aí, alguns segredos interessantes sendo plantados aqui pelo Scott Snyder. E também no finalzinho, outro ponto chamativo acaba sendo o Batmóvel aparecendo, que foi o grande chamariz da segunda edição, anunciado na New York Comic Con, mostraram toda a página assim por diante, mas a gente só tem isso, basicamente, do Batmóvel. Não aparece muito mais coisa, explicações assim por diante. Então foi uma coisa que ela era impactante quando você não tinha noção que realmente ele poderia aparecer. Já tinham anunciado que o Batmóvel iria aparecer na segunda edição, antes de mostrarem efetivamente. Então você tinha expectativa de como poderia ser esse Batmóvel. Mas na verdade você já viu anteriormente, então a cena não traz o mesmo impacto
da grandiosidade, mas ainda assim, com o desenvolvimento desse Batman e você vê toda a aparição dele, é uma boa construção no texto especificamente. Quem sabe na terceira edição nós temos um pouco mais desse Batmóvel na sua glória pra gente ter detalhes dele, né? Realmente aqui é só uma página cobrindo esse veículo importante do personagem. Sempre digo, o Batmóvel é praticamente um personagem das histórias do Batman. Não posso deixar de comentar que o grande trabalho também do Nick Dragotta tem sido um dos grandes chamarizes também para você ler o Absolute Batman. O desenho dele é muito bem feito, eu gosto muito como a narrativa dele é muito envolvente. Então, por isso, esse é o grande fator que faz com que a obra fique muito gostosa de se ler. É aquele Snyder que não pega tanto pesado no texto que você fica de saco cheio. Então, eu tenho gostado de ver essa narrativa mais envolvente, mais ágil, através do texto do Snyder, bem como através da arte do Dragotta. Então, no fim, uma boa edição também, novamente, aqui de Absolute Batman. Esses detalhes que envolvem inversão do lore aqui tem me chamado muita atenção. E, ao mesmo tempo, você se aprofundar no que é a dor do Bruce, né? Como é que ele consegue lidar com tudo isso sendo esse Batman diferente. Então, eu curti todo o trabalho aqui e estou ansioso pela finalização do arco também para ver o desenvolvimento aqui dos vilões e coisas nesse sentido. Vamos ver o que acontece. Mas o que você achou dessa edição? Gostou, não gostou? Comente aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Dá uma olhadinha na playlist do Absolute Batman, discutindo exaustivamente o personagem, os detalhes, resenhas e assim por diante. Dá uma olhadinha nos meus comentários. Além do mais, tem um comentário também que envolve o universo do Batman do Matt Reeves. Algumas informações importantes têm surgido do diretor, bem como informações do próximo filme. Veja lá os últimos comentários. Agradecendo como sempre os membros do canal, a galera que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar este projeto. Seja membro você também, com um valorzinho bem pequeno de R$3, você ajuda pra caramba tudo isso. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E eu vou ficando por aqui.